Mandou R$5. Tá agindo de maneira muito forte, poderosa. A igreja que Jesus fundou. É complicado. Ô irmão, vou fazer esse react aqui, vamos ver. Depois eu reajo isso daí sim. Tamo junto. O Dante tá lá estompando demônios. E é um vendido. Para chegarmos ao cerne dessa questão, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Após as peripécias de Monark, você, como indivíduo brasileiro, você colheu mais liberdade ou mais censura? Responda sinceramente para mim. Porque burrice, meu amigo, não é coragem. Burrice não é coragem. E hoje nós estamos ouvindo os excelentíssimos... Entendo aqui o que o Nando Moura tá falando, mas burrice de fato não é coragem. Mas não significa que por conta de uma burrice, todo mundo tenha que pagar um preço. Não significa que o monarca seja o problema real da situação. O problema real tá no sistema. O sistema sempre vai usar de pessoas agindo de modo errado, burro, de situações que favorecem o próprio sistema, para quê? Para favorecer mais a agenda deles. Seja de censura, agenda progressista, seja lá o que for. O monarca cometeu uma burrice gigantesca, foi muito burro mesmo de falar o que falou, daquele jeito ainda, né? Trazendo um mau exemplo, mas, pera lá, o problema tá onde em primeiro lugar? No sistema. E nós devemos perder a coragem de falar e criticar o sistema? Não, jamais. A gente tem que saber separar as coisas. Certo? Tem que saber separar as coisas aqui. Doutores do Supremo Tribunal Federal falando coisas como essas daqui. De pequenos tiranos soberanos usentos. Isso aí é porque... Superchat de R$5. Meu líder encheu meu saco e eu respondi, tá achando Meu líder me encheu o saco e eu respondi, tá achando ruim, me manda embora. Fui básico. Sim, irmão. Sem dúvida. 113 milhões. A não ser que você tenha feito merda, né? Aí não. De pequenos tiranos soberanos. 213 milhões de tiranos soberanos. Todo o povo brasileiro é tirano? Soberano? Esse foi um discurso da Carmen Lúcia para falar a respeito da regulamentação das redes. Pix, por favor, mandou Veja. R$5. Pois é. Xandão, eu acredito no que disse, mas eu larguei a escola por um motivo maior. Tenho 17 anos e larguei a escola para ir para a Europa trabalhar e armazenar Bitcoin. Eu não irei ficar nesse Brasil por muito tempo, em busca da verdade que o Criador é. Aí sim eu tenho que falar pra você que está de parabéns, irmão. Isso aí é uma decisão inteligente e corajosa de sua parte. Aí beleza, é um outro contexto. Né? Se você teve essa oportunidade e você colocou na balança e chegou nessa conclusão, eu no seu lugar teria feito a mesma coisa. Pode ter certeza, sim. Com certeza, irmão. Certíssimo. Força e honra. Se uma pessoa ao ver a Carmen Lúcia falando, pensar... A questão é que é a seguinte, o sistema não está censurando a internet e as pessoas por causa do monarca. Biblicamente errado, mandou R$5. É porque esse é o trabalho do sistema mesmo. Eles fariam de todo jeito. O matrimônio é até a morte de um dos dois. Isso é bíblico. Romanos 7:2. E jetei porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mais morto o marido, está livre da lei do marido. Então, irmão, se você acha que isso daí é a interpretação correta e que você pode ficar casando e casando de novo, e se morreu, casa de novo, beleza, Não, Xande, tudo bem. Você entendeu errado. Meu pai traiu minha mãe e se separou. E desde então ela não consegue se relacionar com outra pessoa por medo. E o que meu pai fez me faz ter insegurança de confiar 100% no meu namorado. Ah, tá. Entendi, pô. Agora entendi. É totalmente o contrário. Você tá com receio do seu namorado por causa do comportamento do seu pai. Reagir a isso, Xande? Entendi. Mandou R$5. Salve, Super. Sei que tá ocupado, mas poderia reagir a esta edit? Vi um post falando que poderia jogar Assassin's Creed e eu te recomendo, se for jogar aí, se segue o link. É o seguinte, a sua mãe, ela não tá errada em ter esse tipo de receio, tá? O conselho que eu dei que sua mãe deve se preservar acima de tudo é real, beleza? Querendo ou não, ela já tem um vínculo aí espiritual com seu pai. No que diz respeito a você e seu namorado, você não pode projetar no seu namorado as atitudes do seu pai. É uma injustiça da sua parte isso. Uma injustiça diante de você mesmo, em primeiro lugar. Porque isso vai te trazer pensamentos mentirosos e duvidosos.
Cada pessoa tem uma essência, cada pessoa tem uma estrutura de personalidade e de caráter. Seu namorado é seu namorado, seu pai é seu pai. Se você tá com o seu namorado para começo de conversa, é porque você confia nele. Se você tem desconfiança dele, isso sim é um problema. Isso aí já tá errado. Então não era nem pra estar namorando. É esquisito você perguntar isso, inclusive. Porque como que uma situação que não tem nada a ver com você, que tem a ver com seu pai, com a sua mãe, afeta o seu namorado ou você? Isso não existe. O seu relacionamento com o seu namorado é de vocês. Vocês devem ter o bom senso para conduzir esse relacionamento. Então, mudar de atitude entre você e o seu namorado por conta de algo que acontece entre seu pai e sua mãe, tem nada a ver uma coisa com outra. Acho que você precisa aprender a separar as coisas, só isso. Certo? Agora, se por sua vez você tem dúvidas do seu namorado, tem aí uma certa falta de confiança, porque alguma coisa já está errada. Você descobriu o que é. Tem alguma coisa que está te incomodando e talvez você não esteja nem percebendo. Certo? No Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, esta pessoa pode, dependendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, se fuder completamente. Porque, ao comparar a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, dependendo do entendimento, ele pode estar atentando contra a democracia brasileira. Atentando contra as Tamo junto aí, Andréia, tudo nosso. instituições. Gol do Real Madrid, vai tomando. Como assim falar que um membro do Supremo Tribunal Federal parece com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? Agora vejam, existem Coisas imbecis isso aqui, né? O Brasil é uma patifaria sem limites. coisas na regulamentação das redes sociais que todos nós concordamos que não podem estar. Então, por exemplo, atos libidinosos com menores de idade, crimes, assassinatos, etc. E as redes sociais já têm mecanismos para coibir esse tipo de coisa. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal faz também é dizer que as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo antes mesmo deles serem publicados, que venham a atentar contra a democracia, venham a atentar contra o Estado de Direito, contra as instituições. Eles vão... Esse esquema aqui de censura que eles estão fazendo são formas de punir a rede social em questão onde aquele conteúdo está sendo propagado. Né? Então, as políticas aí do YouTube, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, elas vão mudar ainda mais daqui pra frente. Vai ficar cada vez mais chato e complicado. Isso remete ao que eu falei no começo da live de hoje. Por isso que eu vou mudando e adaptando aqui o esquema da live. Fazer a live de um modo mais sério, 15% personagem, entendeu? E o Zé mandou R$5. Fazendo Salve, Shoker. a parada pra blindar essa live de alguma forma. Porque, cara, a qualquer momento, mesmo diante de uma brincadeira mais patética que seja, isso pode ser prejudicado. Tipo, não tem mais o que fazer, rapaziada. Acabou, a verdade é essa, acabou. Acabou. Já era. Júnior mandou R$5. Acabou. Fala do Real Madrid, fala do Real Madrid, fala do Real Madrid, fala do Real Madrid. Isso é muito complexo, Fala muito. do Real Madrid, fala 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 do Real Madrid. Se o fisiculturismo é vaidade, se o cara perguntou, cara, como assim, irmão? O esporte é literalmente você subir num palco e ficar se mostrando de sunga pros outros bater palma. Como que não tem vaidade envolvida com isso? É pura vaidade, cara. A questão é, essa vaidade dentro do esporte fisiculturismo, ela afeta a sua vida a ponto de transformá-la em uma vida satânica? Cara, pode ser que sim. Facilmente, inclusive. Porque os esteroides que fazem com que os atletas subam em alta performance, isso muda a sua mente. Isso te deixa dodói, ó. Esse é o problema. Se fosse algo natural, 100%, ou seja, vou lá, vou treinar, vou me dedicar a isso, vou me alimentar bem, vou treinar forte para subir no palco lá e tal, isso aí é até controlável, certo? Agora, do jeito que é, envolvendo tanto de droga que envolve, putz, é muito fácil o cara se descuidar e acabar indo pela vaidade, pelo caminho da vaidade total e viver em prol disso. Eu mesmo tava nessa realidade, porque na minha mente eu achava que eu tinha que pesar 110 quilos e ficar trincado. Só assim vai ficar bom. Isso é loucura. Ó, é maluquice, cara. Os esteroides só pioraram isso. Certo?
Pedir força para Deus para sair desse vício patético. O treino tem que ser para você ter qualidade de vida em primeiro lugar. Então, infelizmente no nosso mundo, o esporte, ele é guiado por uma indústria. Tudo tem a ver com interesse financeiro, entende? Quando essas coisas se mesclam, interesse financeiro e vaidade, aquele egoísmo do cara querer ser o melhor de todos, Bombardeando mandou R$5. é complicadíssimo. Meu vizinho é dono de um bar, fica no centro. O nome dele Robson, mais o apelidaram de Rabo. Lá tem uma bebida chamada Bem, não sei se conhece, porém, você tomaria uma Bem no centro do seu rabo? Ah, vai se fuder. Esparreira mandou R$5. Então, tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. Tem que tomar Era cuidado. tudo igual, não é? Agora PT e companhia estão censurando geral. Tu tem culpa nisso, não se esqueça. Segue. Por que eu tenho culpa nisso aí, irmão? Pra mim não existem culpados. Ninguém é culpado disso. A não ser os satânicos que usam a internet para cometerem crimes. Isso sim. Mas os influencers, a galera que propaga conteúdo aí, não. Definitivamente não. Caramba, não tá mais notificando a live. Às vezes não notifica mesmo. Então é o seguinte, vocês que vão querer ir pelo caminho aí do esporte e fisiculturismo, tomem muito cuidado para não cair na vaidade pura, tá? Para não acabarem seduzindo a mente de vocês e acreditando em mentiras. Viverem apenas pelo próprio corpo. Não. Isso aí vai levar vocês para um caminho de erro. Um caminho bem triste. Certo? Não vale a pena. As coisas devem ter equilíbrio. Deus em primeiro lugar, acima de tudo. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. Isso Esse é o problema. Tá aí, ó. É isso. É isso que eu tô dizendo aqui pra vocês. Então, lembra? Não é a primeira vez, rapaziada, que eu falo pra vocês isso. Lembra que eu já falei há muito tempo atrás que a live teria que ir mudando aos poucos, porque a situação ia cada vez ser mais complicada? É isso que tá acontecendo. Xandão, eu também tive que terminar meu relacionamento, pois estava acontecendo um problema financeiro pessoal dos meus pais. Porém, afetava toda a minha família e inclusive meu relacionamento. Eu terminei pois minhas atitudes com ela estavam horríveis. Acabava com decisão monocrática de ministro de STF. Não, e peraí, eu não vou colocar a culpa no Bolsonaro, não. Ele faz parte do monopólio da culpa. Todos eles são culpados. Todos os presidentes, irmão. Todos. Todos os presidentes que passaram pelo Brasil foram fracos. Tô falando de 89 pra cá, tá? 89 pra cá. Todos esses presidentes foram fracos, entregaram o nosso país, transformaram o nosso país em colônia. É por isso que nós estamos desse jeito hoje. Não temos comando na nação. O STF não poderia fazer o que está fazendo. Bastaria ter poder executivo legítimo. Então, só tá dessa forma porque eles entregaram. Eles vão leiloando o Brasil. Infelizmente. Reage número Então, cifrão, número cifrão, arroba número cifrão, número porcento cifrão, número cifrão, número cifrão, número cifrão, número cifrão, número cifrão, cifrão, porcento cifrão, e outra número coisa. cifrão, mandou R$5. Outra coisa. Salve Suzu, esse cara fez uma tier list de cada argumento a favor da existência de Deus. Vou ver, irmão. Obrigado pelo Pix, pela participação. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu quero tentar, antes de chegar no final de tudo, de não conseguir mais fazer live, seja lá por quais motivos existirem, que só vai piorar a situação, eu gostaria de focar mais o conteúdo voltado para isso, para comunicação. Para tentar agregar o máximo possível para a vida das pessoas enquanto ainda é tempo. Certo? Acho que se as lives seguirem esse caminho a partir de agora, vai dar bom. Eu tenho essa sensação. A gente precisa dançar conforme a música e blindar o nosso espírito. Justamente porque não vai ser fácil não, daqui pra frente. Principalmente 2027 pra frente. Matheus mandou R$5. Xandão, primeiramente, boa tarde, que Deus abençoe a você e sua família. Dá uma olhada nesse som aqui, é Mazedium, não é? Seriamente.
Então vamos tentar propagar um conteúdo brabíssimo, biblical. Um conteúdo descontraído, com piada, ensinamento, mas sempre com sabedoria e inteligência, né? Porque qualquer atitude pode ser justificada como algo para o sistema vir e derrubar. Uma atitude aqui na live, entende? Qualquer coisa hoje virou motivo para ser condenado, para perder um canal e etc. Não vale a pena perder um canal bom que nem esse, pessoas boas que tem aí por causa de uma besteira dessa, né? Agora é o Prime Armadura Cósmica. Vamos tentar manter o fluxo aí do jeito que dá, do melhor jeito possível. O João mandou R$100, mandou R$5. Xandão, você viu? Quando minha piroca... Depende, Nicolas. Depende, irmão. Calado. 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 E se gritar foi porque meu pau te rasgou. Não, é porque sua mãe tá aqui. Você é uma lindinha. Debaixo da cama esperando. Tamo junto, irmão. Com você o que o cavalo fez Não. com a égua. Xanão, eu trabalho com cibersegurança. Você acha a base? Cibersegurança? Ah, eu não conheço desse ramo aí não, irmão. Parece ser base. Parece ser base. Eu não sei até que ponto, entendeu? Não sei até onde você consegue chegar com isso. Não sei, não conheço desse mercado. Camarada fizeram uma piada dizendo que ao ver a excelentíssima ministra Carmen Lúcia falando disso, ele se lembra do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Não pare rir. Você riu? Você está tentando contra a democracia, contra as instituições brasileiras. Num país onde piada vira crime, crimes são piadas, vocês viram a condenação do próprio Léo Lins. Apoio sua mudança, forças a você, manda double. Toma o double, irmão, Deus abençoe, obrigado. É uma mudança extremamente saudável, inclusive porque as pessoas gostam da live assim, com uma tocada um pouco mais séria, né? Menos personagem, menos palavrão, etc. Pô, tem criança que gostaria de acompanhar a live, que gosta muito, às vezes não vê, o pai e a mãe não deixam por causa de palavrão. Tem que levar tudo isso em conta, né? Então a gente vai, é que nem eu tô falando, pô. A gente vai conseguir aí manter o rendimento, com certeza. Inclusive eu gostaria de tentar evoluir esse canal, ou criar um outro canal, criar uma espécie de programa, um podcast, entendeu? Algo do tipo, mais comunicativo, sabe? E usar isso pra conscientizar, chamar pessoas boas pra conversarem e tal. Eu acho isso muito legal. Mas aí é uma questão de oportunidade, tem que ver se as coisas dariam certo nesse sentido, se as oportunidades surgiriam também. Calado, Alberto, ladrão é quem? Tamo junto, Karate Caetano, obrigado, irmão, Deus abençoe. Vamos que vamos. As coisas ficam cada vez mais difíceis, não é verdade? É porque assim, ou a gente age de forma mais inteligente que o próprio sistema, ou se não, mandou R$5. Nada faz sentido mais. O que estamos vendo não é só aqui. Essa história é velha lá fora. Criam um poder tão blindado que todos se tornam reféns. Judiciário fazendo papel de legislativo. Isso aí. Executivo comprando X1 escondidinhos e que se foda, ninguém Exato. se importa. Exato, irmão. Exatamente. Exatamente. A ditadura que a gente vive é a financeira, em primeiro lugar. É o estado de colônia. A partir disso, irmão, tudo ou mais que não presta acontece, ó. Desarmonia, desequilíbrio e desordem. Esse é o quadro nacional. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Com certeza. Mas a burrice do monarca, ela te forneceu mais censura ou mais liberdade? Eu te pergunto honestamente. E o monarca comprou tudo dos bolsonaristas. Ir pra frente dos quartéis, implorando por ditadura militar com Bolsonaro no poder para lutar pela liberdade, vacina. Isso daí foi errado. Só uma preocupação. Essa questão do Bolsonaro aí foi errado, foi precipitado. Foi usado, exatamente, Vitor. Acabou que ele virou bucha de canhão. Porque ele se colocou. Nova fase que quer instituir nas lives. Eu só fico preocupado porque você sem personagem às vezes passa uma impressão de desânimo. Não, uma coisa é seriedade, outra coisa é desânimo, tá? E se eu estiver no momento de desânimo, qual que é o problema de mostrar pra vocês que eu tô desanimado? Todo mundo fica desanimado. Eu sou uma pessoa normal que nem vocês. Quer dizer, é até chato ficar querendo forçar um não desânimo se você tá desanimado. Se você tá num dia que você tá desanimado, seja honesto, tô desanimado. Já tiveram outras lives aqui que eu vim, que eu Tem lives que eu tô tão cansado assim com a cabeça cheia, que eu começo a live e a galera percebe. Já, ixi, não, você tá desanimado. Tá desanimado, Tem dias e dias. Isso é normal, entendeu? Faz parte, pô. O mundo não é brincadeira não, cara.
O mundo não é brincadeira não, pô. É uma batalha nova todo dia que passa. É um teste espiritual, é um teste de provação. Não é fácil não, pô. Tá tudo certo. O importante é não perder a coerência. O importante, independentemente se essa live for feita com desânimo, sem desânimo, se vai ter gritaria, se não vai, o importante é manter a essência. Isso que vale. Só isso importa, irmão, mais nada. R$5. O resto é pra entretenimento. Pelos idiotas. Tem tanta gente boa que queria participar das lives, mas sempre tem os caras zoando. Pois é. Mas isso aí de zoeira não é só aqui. Qualquer podcast que você vai lá ver o pessoal interagindo, eles estão zoando. Isso é do ser humano, infelizmente. No Brasil, é assim mesmo. Existe um cara na internet chamado Corey, e ele faz os conteúdos da comunidade de jogos e tals. Ele tem um canal secundário para comentar sobre assuntos complexos e reagir vídeos. Então. Aliás, a ideia de canal sério é muito boa. Tamo junto. Por isso, inclusive, que eu quero agora fazer os reacts off em live. Agora que eu vou voltar a ter um tempinho. Pelo menos umas 2 vezes na semana, fazer uns 2 vídeos, 3 vídeos de react off, entenderam? Justamente pra passar uma visão mais séria, assim, mais objetiva. Parabéns por expor suas opiniões de forma tão clara e ter discernimento em relação a relacionamentos, política e bons costumes. Tamo junto, irmão. Gostaria muito Obrigado, de Deus trocar uma abençoe. ideia com você. Cria um Discord e vamos. É que eu não uso Discord, né? Eu, na verdade, eu não tenho muito pouco tempo pra conversar, assim, com pessoas. É um pouco complicado isso. Mas muito obrigado aí pela proposta. Faz ele, tudo isso é uma vergonha. Um país tão grande como esse devia ter uma administração correta, não a peste de um ex-presidiário no poder. Vote Xandão para presidente. Tamo junto, irmão. Obrigado aí, Deus abençoe, valeu pela participação. Os vlogs vão voltar também. Tem vlogs que nem foram postados ainda, de treino de boxe. Será tudo postado, tá? A minha esposa tá voltando a ter um pouco mais de tempo e logo ela vai voltar a postar, eu aviso vocês. Tá bom, vai ter o plebiscito 2026. É pra votar certo dessa vez pro Cursal. Nada de votar no Lula, não. Irmão, se fosse ser estabelecida uma monarquia hoje, em quem que você votaria pra ser o monarca? Quem que seria o rei, cara? Eu? Ah não, se fosse eu, o chicote ia estralar mesmo. A gente não ia vencer o demônio, porque não cabe a nós, é só o Criador que pode. Mas eu ia dar trabalho, hein? Eu ia dar trabalho. Não, trabalho eu ia dar. Eu ia dar um trabalho lascado pra esses caras aí. Eles vão... Vixe Maria. O tanto de gente que ia ser presa, irmão, isso não tá nem escrito. Não dá nem pra dimensionar. O tanto que vagabundo, satânico, esses caras aí, os criminosos, o tanto que essa galera ia sofrer, irmão. Mas enfim, né? Isso não vai acontecer, rapaziada. Não adianta. Vamos torcer e rezar pro nosso espírito ficar blindado e esperar pela volta de Arrucha. Roberto Superchatei R$2. Fica no personagem apenas nas sextas. Fica no personagem apenas nas sextas, vai ser base. Ô Robertão, pode ser que tipo assim, um dia ou outro eu faça live full personagem mesmo, gritando e tal. Pode ser, entendeu? O que eu tô dizendo só é que a partir de agora a gente vai ter que ter cada vez mais jogo de cintura, não tem jeito, irmão. Tem que ter inteligência. Acabou. A gente tá... Algumas pessoas não entenderam do que se trata ainda, mas acabou. Acabou o Brasil, rapaziada. Acabou. Acabou, velho. Não tem, cara. O que eu vou falar pra vocês? Vocês querem que eu minta? Acabou. Isso aqui é o começo ainda. E já tá péssimo assim. Caramba, minha live, meu canal já é podado, já tem anos. E há 2 anos atrás estava uma beleza ainda comparado com agora. Então imagina daqui pra frente. Um monte de gente vai ser prejudicada por conta disso, um monte. Vai acontecer um monte de coisa satânica aí, um monte de injustiça. Já se preparem já, pô. Tá maluco? É aquela história, quem absorveu os ensinamentos absorveu. Ainda tá tempo de absorver, ainda estamos aqui na ativa. Quem não absorveu, irmão, sinto muito. Vai colher os frutos depois. Aí não adianta reclamar. Culpa do Xandão mandou R$5. Depois do gabinete do ódio e a bancada da bala, o Brasil nunca mais foi o mesmo, e tem dedo seu nisso viu, foi grande responsável pela propagação da terra plana. Transformou a extrema-direita em... Valeu, Iguinho! Na verdade, o que aconteceu em relação ao assunto terra plana foi o seguinte. Lucas G mandou R$5.
Xandão manda um salve pro Dream League, grupo de amigos exalando energia. Manda um duplo bíceps e um beijo bem molhado, por favor. Tamo junto aí do In-League, toma o Double Bicep sem beijinho, eu não sei pra mamãe de vocês, toma. O Eduardo mandou R$5. Super, muito obrigado por tudo. Todos os dias nós conseguimos aprender algo novo com você. Deus abençoe você sempre. Tamo junto, irmão. Super, obrigado aí pelo pix, companheiro. O inteligentista postou um vídeo e tá agradecendo pela ajuda na vaquinha. Ele postou esse vídeo aonde? Minha Nossa Senhora Urubu mandou R$8. O canal dele? Urubu, sua mula descabeçada, se a monarquia voltasse hoje, não teria votação, é por linhagem hereditária. Também, se seguisse as motivações corretas. Porque para um governo ser bem estabelecido e ter bons frutos, ele precisa seguir motivações certas, verdadeiras. É o que a gente não faz, entendeu? C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, Christian, C cedilha, bota esse. C cedilha. Depois a gente continua vendo essa live aqui do Rubão. Vamos terminar de ver aqui o lance do Igor. O que aconteceu aqui com o Igor e o Monark? Gengivão, né, com os documentos secretos do Michael Schellenberger, argentino com documentos secretos também. O idiota simplesmente comprou tudo e decidiu sambar, dançar no meio de um faroeste de autoritário. O Monark aqui nesse período ele foi... Bolacha, traquina, buchudo e rabugento Rubão fica abafando e soltando cigarro e cuspindo cinzas na tela do computador. Veio só tá o Caco, já tá de aposentado no YouTube. Para de falar isso não, ele não vai aposentar não. Rubão é necessário aí, irmão, tá maluco? Inclusive vocês precisam apoiar o canal do Rubão, tá? Que é desmonetizado, infelizmente. O canal que merecia ter 200 milhões de seguidores. Fácil. Usei R$10 e agora 15 minha mãe veio matar, te mandei o áudio do Carlinhos. Sem querer me Ô, Strike, não precisa não, irmão, tamo junto. Pela conta, me ajuda, Xandri em bolsa, mandei o áudio do Carlinhos. Sem querer, Não tem como você mandar um áudio do Carlinhos tão específico sem querer, você queria mandar. Agora já era, foi o Bitcoin. Depois pode gankar já pra toa, menina é gente boa. Ganko sim, me lembra na hora que for terminar a live. Como vai? Pode dar uma força no meu humilde canal da Twitch? Deus te abençoe sempre, irmão. Deixa eu divulgar aqui já antes que acabe acontecendo alguma coisa e eu esqueça, peraí. Patolino Pernudo mandou R$5. Eu sou o papai. Rapaziada, ó, ajudem aqui o companheiro, ó. Acabou de pedir ajuda pra nós, ó. Eu parei o Nino Xandinho. Você pegou o ovinho dele no colo. Não beijamos. Você lembra? Sigam lá. Então, é o seguinte, cara. O Monark, infelizmente, acabou se colocando como bucha de canhão. Boa noite, Su. Foi um erro, né? Reage a esse vídeo que fiz em sua homenagem, por favor. Já vou reagir, irmão. Peraí. Peraí que eu vou reagir. Não vai passar em branco, não. Vou terminar aqui. Então tá, vamos ver aqui. Senão eu não termino nunca também. Lance do Monark, vídeo feito pelo canal Alan dos Panos, e nós vamos reagir aqui. Da onde que é o contexto disso aí? Ninguém tá fazendo piada. Aqui a respeito, tá bom? Vou fazer o nosso react, vamos lá. Ontem o Igor deu uma entrevista no lugar, né? E aí o cara perguntou pro Igor, que inclusive foi um cara que já foi no Flow. Tamo junto, Guilherme Ramos. Já foi convidado na época de vocês. E aí perguntou pro Igor, né? Falou assim, ó, o Monark é burro. Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Eu falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Por que doideira? Falar que o Monark é burro é a mesma coisa que falar que se eu jogar uma maçã pra cima, ela cai no chão. Não, aqui eu acho que é exagero. O Monark não é, definitivamente o Monark não é burro. Ele cometeu uma burrice. Ele foi burro em momentos específicos. Quando eu fui no Flow, a primeira vez que eu conheci o Monark, eu vi nele um potencial de um cara que poderia melhorar e despertar pra verdade. Eu vi isso. Lá ele não era ainda esse cara. Mas eu falei, de repente esse cara aí, mesmo ele tendo esse jeitão dele, ele é um cara que tá aberto ao diálogo. Diferente do Igor. O Igor eu já sentia que era mais fixo naquele mundo dele. Entende o que eu tô dizendo? Você meio que quando conversa com pessoas aleatórias, tem algumas que por algum motivo, quando você conversa, você sente que aquela pessoa parece que tem uma capacidade de entender melhor o que você tá falando. Coisas verdadeiras, assim, legítimas, boas. Não sei explicar. Algo nesse sentido. E, pô, mais mente aberta. Exato. Eu vi isso daí nele. Um cara mais mente aberta, assim.
E conforme o tempo foi passando, ele foi dando saltos ali de evolução no pensar dele, tendo um pensamento mais crítico, mais alinhado com coisas concretas em relação à política, etc. Só que, infelizmente, também tem o fator da droga, né? Que ele usava. Hoje acho que não usa mais, não sei. Mas enfim. E essas coisas iludem muito as pessoas, fazem com que elas não pensem com clareza sempre. Então isso daí também eu acho que prejudicou ele. Fora isso, ele em alguns momentos foi burro sim, deveria ter pensado muito melhor, mas ele não é um cara burro. Não é isso. Não, ele é esperto, ele é inteligente, pô. O Monark é um cara inteligente. Não dá pra falar o cara é burro assim, tipo... E outra, em qualquer momento, tanto eu, quanto o Nando Moura, quanto qualquer pessoa, podemos falar alguma burrice. Algo que não foi bem pensado. A gente comete equívoco, a gente se engana às vezes. Faz parte. Acho que você Xandão, acho que você consegue perceber quem não quer ser gado NPC, não é? Dependendo da situação. Então, o fator da droga é um problema, porque te tira da realidade, né? Vende com a buceta rasgada por vários homens. Ai, Carlinhos, chega disso, Carlinhos! A Cleide sem calcinha. É a mesma coisa que falar que, sei lá, a grama é verde, tá? É a mesma coisa que falar que passarinhos voam, tá? Mas Monark burro é até redundante. Pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Que assunto você continua trabalhando para alertar as pessoas? Eu mesmo só fico com o evangelho mesmo. De resto, acredito já estar infrutífero. Você também já pensa assim, irmão? Eu tô lá basicamente... Você repara que vira e mexe eu coloco aqui motivações bíblicas na live. Falo do Criador. É isso. Também tô nessa pegada aí. Calado você. Que agora o papo é sério. O que você acha desse recaltrado ganancioso que ficava votando para os jogos continuarem nessa última temporada de Round 6 da Netflix aí? Já manda o double. Vamos, double, irmão. Ah, cara, tudo isso daí é irrelevante, na verdade, né? Tem muito pouca coisa que presta em Netflix, né? Isso aí é coisa de gado punheteiro, Round 6. No saco aumenta testo. Já fez o teste alguma vez? Nunca fiz isso daí não, irmão. Não preciso disso aí não. Toma aí, ó. A texto aqui flui de modo natural, cara. Esse Round 6 eu nunca vi não. Nem sei do que é essa série aí, cara. Tamo junto, Mapuza! O formador de tronco patrical Ruer mandou R$5. Chuparei todos os negões puros sangues árabes. Engolirei todos os paus Brasil. Tomarei toda a garanika do super bucetão. Não vai tomar nada meu, não. Eu acho que é. Como é que é? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. O Monark é burro. Você parece burro? Ei, mas é burro! Eu acho que o Monark enxerga Hora de o Rambo mundo de um hoje, jeito mas muito se hoje não particular. decora amanhã. Faz tempo que não tem filme. Essa camisa da Army, não? Acho que é uma camisa normal. Nada demais. Tamo junto aí, Bruno. Obrigado pelo superchat, irmão. R$5. Xandão, fui fazer uma prova sexta passada e tava indo tudo bem. Respondi todas as questões sem dificuldades. Só na hora da redação que tive dificuldades. Daí eu escrevi, mano, porque chupar pau é tão... Tá explicando! Tipo, simples formato... Tomara que tenha tirado do zero! E você se expulso! Satânico! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Faz muito tempo, cara. E quando eles censuraram a revista Cruzoé e nós estávamos lutando dentro da lei pra... O Igor falou que o Monark é burro e em seguida ele disse o quê? Que o Monark tem um jeito particular de ver o mundo. E por que isso é burro? Ai, Xandão, isso não para não. Sei lá, nada a ver. Vai destruindo prega por prega, Xandão. Isso não para não, desgraçado. Tá vendo? Isso continua metendo o seu lixo. Isso aí é um cara burro. Olha isso, irmão. Totalmente satânico. Cara corroído. Olha isso. Totalmente oligofrênico. Aí sim, ó. Isso aí, esse cara, você tá maluco. Coibir os cara possuído. Autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, você tá me enchendo o seu rabo de... Cara possuído pelo chacal. Maconha, vagabundo. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. Ô, Karate Caetano, obrigado pela mensagem, meu amigo. Deus abençoe, companheiro. Eu fico muito feliz de ver as lives que você tá fazendo, enaltecendo o Criador, viu, irmão? Você tá de parabéns, cara. Tamo junto, irmão.
Força e honra sempre. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o que mesmo? E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, não me parece ser um cara racista, não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. É isso, é só um cara muito burro. Já que ele é burro... Isso aqui eu discordo, pra mim isso aqui não tem a ver com burrice propriamente dita, pra mim isso é mais compatível com equívocos que foram cometidos por uma certa burrice naquele momento. Sim, é uma coisa normal, toda pessoa pode passar por isso. O caso do Monark é específico, porque tem o fator de droga também junto, enfim, é uma coisa esquisita ali, é esquisito. Tirar o cara de burro assim, dessa forma, eu acho que, nossa, isso é nada a ver. É até chato isso, é deselegante. Já que ele é burro, por que você... Pra mim isso daqui me parece mais uma tentativa de quererem desqualificar de alguma forma a pessoa, e sem ter argumento. Porque você chamar alguém de burro, vamos ser claro aqui, o que é o burro? O que é uma pessoa burra? Salve Sansan. Estou adorando esse formato de live, com você totalmente fora do crime. Porém fofinho e bonitinho. Peço que se puder no final da live, dá um dunk no Mastreamer que tá começando agora. Canal dela é Chapatou Amanda Doble. Quando você fala de burrice, cara, você tem aí uma certa deficiência de desenvolvimento mental congênita ou adquirida em idade precoce que abrange toda a personalidade, comprometendo sobretudo o comportamento intelectual, oligopsiquia. Cara, eu tô mostrando isso porque assim, afirmar que uma pessoa é burra, você tá dizendo que a capacidade dela de interpretação, de compreensão é inferior. Não acho que seja esse o fator predominante. Não é isso aí. Pra mim não é. Eu acho que tem outros fatores envolvidos que não chega a ser isso, né? Nunca vi o Monark como um cara burro, não. Nunca vi. Mas, enfim, é a minha visão, né? Os caras, se eles acham que simplesmente ele é muito burro, tudo bem, mano. É a visão deles. Pra mim não é exatamente isso, não. Começou essa empreitada com ele naquela posição que ele tava. Cara, quando a gente se conheceu em 2000... Já vamos continuar o react. Você verificou a sua inscrição no canal? Hein? Porque ontem mesmo no Supremo Tribunal Federal... É patético esses caras, né? Esses caras aqui são patéticos. Os caras já crescem acreditando em CGI da NASA. Acho que tá vagando no espaço, igual um animal. Filha da puta. É muito burro. Existe uma tendência espiritual do ser humano a acreditar na mentira. Esse é o problema. Quando eu falo que a cegueira é espiritual, é disso que eu falo. É a isso que eu me refiro. Já reparou que tem pessoas que veem imagens, né? Que nem você disse CGI e elas acreditam, mesmo sabendo que é CGI? Por quê? É uma condição espiritual isso daí. A pessoa deseja, por fatores, sabe-se lá quantos fatores existem, mas ela quer acreditar numa mentira. Alguma coisa faz com que ela aceite a mentira. É uma condição espiritual, em primeiro lugar. Eu vejo assim. Sou alfa bazed ou beta meu insta arroba Felipe_Danrib. A cegueira definitivamente não é mental ou visual. Não é, é espiritual. Essa é a cegueira de verdade. O que eles querem é só... Eu já vou ver os pics já, tá, rapaziada? Não, rapidão aqui, vamos ver. Livrar da cadeia o vagabundo como Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio diz a empresários que dará indulto a Bolsonaro se vencer em 2026. Onde você ouviu isso aqui primeiro? Onde você ouviu isso? Que esse era o propósito do Tarcísio. Aliás, esse merda aqui de Jair Bolsonaro chegou lá, né? E disse que Alexandre de Moraes seria o vice dele, né? Na brincadeira, hein? Meu ministro. Isso daí foi um negócio feio, hein? Essa brincadeirinha aí foi ridícula, hein? Que brincadeirinha de cadela, hein? Covarde, vagabundo. E aqui nós temos o Tarcísio, que também se presta a ser capacho do bolsonarismo, pedindo cola para Fernando Collor. Pedindo cola para Fernando Collor. Voto para Fernando Collor de Mello. Pedindo voto para Fernando Collor de Mello, o maior bandido, um dos maiores bandidos que esse país já viu. Collor, Lula e Bolsonaro. Especial pro nosso Fernando. Esses caras aí são os bichos da nó em fumaça, hein? Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias. Olha lá, cara.
Xandão tá lindo, mandou 5 Sempre reais. fazem parte da mesma Decidiu patota, parar de sempre. parecer um ogro, penteou o cabelo, escovou os dentes, tá falando calmo, botou uma roupa elegante, tá lindo, Xando. Mas agora, sem zoeira, comecei a treinar há alguns meses. Você foi uma das inspirações que me ajudou. Abraços, vai Dalinicando. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Amanhã, inclusive, é treino de perna. Só vamos. E um carduzão brabo. Amanhã já é o quê? Quarta-feira também. Tá passando rápido pra caramba o tempo. Seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos. Olha isso, cara. Nossa senhora. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. As pessoas aceitarem um discurso desse, falar isso é inaceitável demais, cara. Sério. Rapaz. Olha só. Olha só. Como o povo é ludibriado, cara. Os caras falam absurdos na cara de todo mundo e ninguém entende o que tá acontecendo. Bicho. Engole aí você que passa pano pra Tarcísio. Rapaz. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos e tá pedindo voto pra ele. Tá? Vocês viram no vídeo de ontem aqui no canal. 2016. O Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Eu acho que a gente vai fazer. Vamos fazer uma parada junto, tudo com o Twitter, né? Sabe como é. Aí ele, cara, vamos. E aí, Xandão, dá um salve aí, eu vou começar a salve, meu amigo. No mercado, me dar um som. Força, boa. Faça o seu melhor, não fica perdendo tempo escutando a abobrinha dos outros, não fique escutando conselhos fajutos dos outros que querem te prejudicar, faça apenas o seu serviço, seja o melhor, irmão. Seja o melhor lá. Faz o seu melhor, você vai se dar bem. O começo é difícil, mas as coisas vão melhorando. Kleber Cavalcante, superchatei R$2. Matemática básica. Quantas 51 ovos mais 51 ovos? Eu não sei a resposta, eu não vou falar isso. Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Eu fui um dos primeiros aí nesse podcast dele, né? Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas... Ô, Striker, peraí que eu já vejo, irmão. Encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma solução, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa é comunista. Gosta de dar o cu, super gosta de dar o cu, super gosta de dar o cu, super gosta. Claro que não, né, irmão? Super gosta de dar o cu. Eu vi. Isso aí é a atitude dos betas, pô. Eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido. Não, beleza. Caralho! Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Caralho. Então, mas foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou é a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele. Ele, com certeza tá ganhando mais dinheiro que eu. Aqui tem que ter também uma... Super Xandão, assim, não é tão simples assim também. Discordo do Monark aqui em alguns termos. O Igor... Não é porque o Monark falou uma baita abobrinha e foi prejudicado que o Igor tem que se prejudicar também. Pelo contrário. O Igor tá certíssimo em continuar com o trabalho dele. Ele continua sendo o apresentador do Flow. Ele vai lá, faz a entrevista dele. Certo. Qual que é o problema do meu ponto de vista? Vamos melhorar essa análise do Igor. A questão não é ele ter permanecido no Flow. A questão é que quando o cara deixa de ter personalidade própria para se vender para alguma coisa em detrimento de dinheiro, aí acabou a honra dele. Entendeu? Não sei se esse é o caso do Igor, tá? Eu não sei. Aqui o que o Monark tá dizendo, a gente precisa ponderar algumas coisas. O Igor não tá errado, não tem nada a ver. O programa era dos dois. O Monark fez uma besteira. Ele se lascou por conta disso. Não foi Igor, não foi culpa dele. O Igor continuou. Agora, se o Igor, depois disso, ele resolveu fazer isso que o Monark tá falando, porque ele abriu mão de quem ele é, por causa do dinheiro e salário, e passou a ser de esquerda, caviar, se realmente é disso que se trata, aí é problema dele. Se ele quer abrir mão da honra dele, problema dele. Certo? Tipo assim, é claro que não sou eu aqui que terei elementos para afirmar que fulano ou ciclano é vendido. Pra mim, o que acontece na maioria desses podcasts é a mesma coisa.
a galera abrir mão da sua personalidade, de criticar e questionar certas coisas, de darem certas opiniões verdadeiras e políticas, porque serão cobrados de alguma forma por isso. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Eu, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Se eu fosse dono de um podcast, a minha abordagem no podcast seria que vocês vêm aqui na live. Certo? É a mesma coisa. Tipo assim, em termos de opinião, de essência, seria a mesma. Por isso que tem podcasts que eu considero excelentes, que você vê com o apresentador, ele coloca a opinião dele, ele confronta o sistema, ele exerce críticas bem colocadas. O cara tem inteligência para se comunicar e falar coisas que são verdadeiras, reais. Se o apresentador do podcast ele vira simplesmente um NPC que passa a falar apenas a linguagem que o outro lado vai gostar, ele abre mão dessa parte crítica dele, dessa honra, e isso aí pra mim é deletério, certo? O Podpah, isso, um exemplo seria esse, tá? Pra mim o Flow ele é 1 milhão de vezes melhor do que o Podpah, cara. Pra mim não dá nem pra comparar, na verdade. Eu acho que o Igor faz um trabalho bom no Flow, só que de vez em quando eu reajo aqui a alguns cortes que vocês me mandam, eu vejo nele uma incapacidade, ou às vezes até uma forçação de barra. O cara parece que não quer usar o senso crítico dele. Às vezes os caras preferem deixar certas coisas só, assim, em off, que seriam oportunas de serem comentadas. Vocês entendem isso? Então, agora sim, o Igor, cara, ele tem a família dele, ele tem o trabalho dele, ele não tem que abrir mão de tudo isso daí, prejudicar a família dele por uma besteira, um erro que o Monark cometeu. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com o Monark foi uma situação muito específica. Então não dá pra querer cobrar do Igor. Ah, Igor, você deveria sair junto com o Monark. Pelo amor de Deus, cara. Poxa, se fosse eu no lugar do Monark, se eu abrisse um podcast com um amigo meu, em algum momento eu falasse alguma coisa, nossa, sei lá, errada, e eu me lascasse por conta disso, sofresse o que o Monark sofreu, eu ia ser o primeiro a falar pro meu companheiro, eu falo, fica quieto, pelo amor de Deus. Mantenha o programa. Se mantém firme lá. Você tem família, você tem o seu trabalho, faça ele bem feito, tá? O erro foi meu. Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, né, cara? Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu penso isso, né? Não sei se o Monark chegou a fazer isso, talvez ele tenha feito, inclusive. Agora, eu acho chato o Igor chamar ele de burro. Eu achei chato isso daí. Gabriel Comichota de Velha Obesa mandou R$5. Mas enfim, vai saber o que se passa no pessoal desses caras, né? Viado. Então eu acho que é por isso que eles devem se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui aí vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão. Já é um tanto quanto contraditório chamar o Monark de burro, porque assim, é que nem um cara comentou aí, inclusive, os caras continuam trabalhando numa empresa que foi criada por ele. E que é lembrada por causa dele. Que muitas pessoas dizem que assistem ainda porque o Monark já foi do Flow e tal. Alguns dizem que o Flow nem é mais o mesmo porque o Monark não tá lá. Então, poxa vida. Sério. Por isso que eu falo, eu achei chato ali da parte do Igor falar isso aí. Chamar o cara de burro, assim. Eu não achei bacana isso aí. Mas enfim. É mesmo, irmão? Como é que foi isso aí? Mas o que esses caras têm de treta pessoal entre eles não é problema meu. Tô tentando só avaliar de uma forma crítica e ampla a situação, né? A ideia aqui não é dar pitaco na vida pessoal dos caras, porque eu não conheço eles pessoalmente. Então, tipo... de inteligência, é uma questão de vontade, né, de desejo. Você conhece o Igor, entendeu? Ele sempre é assim, entendeu? Ele é medroso pra caralho, né? Pra que ele não gosta de mim, tá ligado? Ele não acha que é uma opção boa. Ah lá, aqui já muda, ó. Aqui ele já tá falando que não gosta dele, ó. Fica claro que tem um problema interno, pessoal, entre eles, certo? Como que a gente vai saber medir o que é isso na prática, ó, tá vendo? Eles têm aí vai saber, né? O que aconteceu na história desses caras, né? Eles têm aí uma certa problemática. É complicado isso, né? Sincero, né? Então, sei lá, cara, às vezes vai ter que consertar um pino de porcelana que quebrou, entendeu? Aí perdeu várias pecinhas já na hora que quebrou, não vai ser agora. Cara, você é mesmo muito burro, além de ser um ingrato de merda e um covardão. Porque enquanto todo brasileiro vai colher mais censura por causa das tuas burrices e das tuas peripécias... Não acho, isso daqui eu discordo do Nando Moura. Colocar a culpa no Monark dessa forma ou em qualquer outra pessoa, isso tá errado. Se for assim, se for por esse caminho, todos nós temos culpa, inclusive o próprio Nando Moura.
Porque ele também critica os políticos aqui. Critica Bolsonaro, critica Lula, critica STF, desce a lenha. Ele fala diversas verdades no canal dele. Ora, se você está falando verdades que revelam os podres do sistema, então é mais um motivo para o sistema querer o quê? Diminuir o potencial de fala. Tanto o seu quanto o meu, que também comento sobre esses assuntos na minha live. O caso do Monark foi um caso à parte, porque o comentário dele foi de uma burrice extrema, o comentário. Uma coisa totalmente fora da casinha que ele falou. Certo? Claro que tudo isso contribui, isso dá mais munição pro sistema. Não tô falando que não dá munição pro sistema, lógico que dá munição. Mas eu também acho errado culpar uma pessoa, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Porque, em última instância, o que eu estou querendo dizer é que, se o Monark não tivesse dito nada daquilo que ele disse, vamos supor que não tivesse acontecido, haveria menor censura? O sistema deixaria de censurar? Como ele está tentando fazer? O projeto de censura de controle da internet deixaria de existir? Pelo amor de Deus, é claro que não. Isso já é um projeto do sistema. Isso sempre foi. O controle em relação àquilo que deve ser propagado ou não em termos de informação sempre foi do interesse do sistema. Eles sempre quiseram controlar isso. Sempre. Eles sempre quiseram dar um jeito de controlar a internet. Ué, isso não é novo. Entendeu? Então não dá pra gente culpar uma pessoa por isso. É pior, na verdade, isso, porque daí fica brigando uma pessoa contra a outra, quando todo mundo deveria se juntar em prol da verdade. Né? Mas enfim, é a minha visão, né? Então não acho que é culpa específica de um indivíduo. Eu acho que se for assim, todos nós temos uma parte de culpa, então. Todos nós aí falamos, às vezes, inclusive, alguma besteira. Não no nível que o Monark falou, aquilo lá foi absurdo, mas... é doideira. Doideira. Tamo junto, Pedro. Tamo junto, tamo dando aí, tudo nosso. Dale. Então, assim, nossa, imagina o 38, então. O 38, então, atualmente ele é um cara que tá contribuindo pra censura na internet mais que todo mundo, porque o 38, ele mandou, ele destruiu. Ele foi o primeiro cara, agora, assim, o exemplo que a gente teve nítido de um cara que destruiu a farsa financeira da moeda fiduciária. O cara literalmente jogou assim, ó. Ele despertou uma quantidade de pessoas gigantescas. Gigantesca. No sentido da moeda, do problema da moeda, do porquê que essa moeda que a gente usa é fajuta. Assim, você acha que o sistema gosta disso? Você acha que o sistema gosta de saber que tem um cara que nem eu aqui que vem falar de Bitcoin pra vocês estudarem, falar o que é juro negativo, que não tem investimento real? Ué. Então peraí, então vamos parar de falar a verdade? Vocês querem parar de dar munição pro sistema? Tem que todo mundo parar de falar a verdade, então.